Olá, eu sou Karina e hoje eu venho falar sobre a entrada do Sol em Leão, né? Por isso que eu fiquei com vontade de falar, porque é uma mudança de tônica muito grande, né? O Sol ficou aí, percorreu durante 30 dias o signo de Câncer, né? Que é regido pela Lua, que nos remete ao nosso emocional mais profundo, que nos remete nossa necessidade de pertencimento, né? A nossa busca emocional de conexão com as nossas raízes, nos remete às coisas do passado, traz um certo conservadorismo, né? E por ser Câncer ser regido pela Lua, traz muita instabilidade, principalmente emocional. Que mês, né? Ufa, a gente está mudando de energia, daí a gente entra numa energia que é a energia solar, né? O Sol chega no seu reinado, ele chega no seu signo que é Leão, do qual ele rege, né? Então ele chega em casa com vontade de brilhar. O Sol, ele, né, o Sol tá aí, ele brilha para todo mundo, ele é vitalidade, ele é saúde. Então ele traz uma luminosidade, né? Eu acho que uma coisa mais gostosa pra gente. O que é a entrada do Sol, que ele entrou hoje às 11h27, né? Bem quando o Sol está a pino aqui em São Paulo, tá um dia super bonito, um dia super solar, né? Uma luz linda. Então às 11h27 o Sol ingressou no signo de Leão e vai ficar até o dia 22 às 18h35, 22 de agosto, às 18h35 ele entra em Virgem. Então a gente tem um mês aí para aproveitar essa energia leonina, né? Essa característica leonina. O que isso significa? E essa característica, para quem tem o Sol, que tem ascendente, Lua em Leão, talvez se reconheça mais nisso. Mas todos nós, todas as outras pessoas, elas têm Leão em alguma casa no seu mapa, né? Então, algum setor da sua vida vai ser impactado pelo Sol, vai ser iluminado pelo Sol e com todas essas características que eu vou falar. Então, o arquétipo do Leão, ele é o quê? Ele é a criatividade, ele é a criação, ele é o brilho por si só. O Sol brilha, ele não precisa de esforço para brilhar. Então, né, os leoninos, os ascendentes de leonino, que tem Lua em Leão, sentem isso mais forte, não tem esse esforço e algum setor da sua vida você não faz esforço para brilhar, simplesmente brilha. O Sol é a nossa personalidade, o Leão ele fala da personalidade, da individualização no meio coletivo, eu preciso me individualizar. Então vai ter essa necessidade de eu sou um indivíduo, eu tenho uma personalidade, eu tenho vontade, né? Ele fala de autoestima, ele fala de generosidade, né? Agir com o coração. Leão rege o coração, a gente fala de amor, é fazer as coisas por amor, né? Porque eu tenho amor por aquilo, eu faço por aquilo. Por isso que quando um leonino, né, que tem características fortes de leão, tem um leão acentuado no mapa, quando ele está bem equilibrado, ele está na sua luz, ele faz as coisas com amor, ele age através do coração. E aí ele vai agir, ele vai ter reconhecimento naturalmente, porque quando a gente faz aquilo com amor, a gente se doa para aquilo, a gente é generoso com aquilo, a gente age pelo coração, naturalmente a gente é reconhecido. Então a gente está falando de uma temporada aí de vitalidade, de generosidade, de criatividade, de autoestima, de inspiração, de prazer, né? O Leão, ele busca prazer na vida, né? Ele fala da criação, ele fala dos filhos, né? Então a gente busca assim ter aquela leveza na vida, tem que ter prazer, né? Tem que ter prazer, tem que ter tesão, eu tenho que gostar daquilo, aquilo tem que bater, fazer meu coração bater. Então a gente entra com essas características. Só que isso tudo eu tô falando muito na luz, então a gente precisa se individualizar, reconhecer a nossa, vai estar muito forte isso aqui. Busque o que te dá prazer, né? Busque nessa temporada, até o dia 22 de agosto, que vai ser só no final do dia lá para as 18 horas, então a gente tem um mês inteiro, buscar coisas que te deem prazer, que seja um hobby, né? Leonino gosta de ter um hobby, assim, de buscar ter hobby, né? Rege a arte, né? Rege muitos leoninos, ou que tem essa característica forte, tem uma capacidade artística muito grande, né? De lidar com as várias personas em si. Então é buscar um hobby, buscar coisas que te dê prazer, coisas que você vai fazer através do coração, onde existe a doação, né? Então a gente tem uma coisa de generosidade muito grande. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, né? As coisas melhoram, mas tem um porém, né? A gente, principalmente nesses 20 dias, o Saturno,
que é o que nos obriga a ter responsabilidade, que é o pai severo, é que faz com que a gente tenha comprometimento, que a gente siga as regras, que a gente se responsabilize, que a gente tenha maturidade, né? Isso é um oposto de ser uma criança livre, leve e solta. Não significa que a gente vai deixar essa criança morrer dentro da gente, mas a gente tem responsabilidades. Esse Saturno, ele está no signo oposto a Leão, que é Aquário, né? Então, o Leão rege a individualidade, Aquário rege o coletivo, o social, os grupos, né? Os amigos. Então, com esse Saturno ali cobrando a nossa individualidade, a gente vai querer estar muito individualista, talvez quando a gente... Aí, esse Saturno ali cobrando, pode ser que a gente, quem não está muito bem trabalhado naquilo que eu sou, né? O Leão fala isso que eu sou, pode ir para a sombra do Leão. Que a sombra do Leão é o quê? O egoísmo, a individualidade, a arrogância, a baixa autoestima, a necessidade extrema de reconhecimento. Quer dizer assim, eu não consigo reconhecer, eu não estou conectada com a minha essência de alma, que isso é muito Leão, mas eu preciso que os outros me validem, que os outros me reconheçam, que os outros me aplaudam, né? Por isso que a necessidade, às vezes, na sombra, muito de palco, para que os outros me reconheçam, porque eu não reconheço. Então, pode ir para essa sombra ou para dramaticidade, né? Porque Leão tem essa coisa de muito dramática. Se eu estou desequilibrado, vai ficar muito dramático, muita coisa. E com essa cobrança forte pelo social, quer dizer assim, eu tenho um lugar ao sol, todos temos o direito de ter um lugar ao sol, só que as minhas vontades, os meus desejos, eles não podem se sobrepor a um bem coletivo maior, que é isso que Saturno nos cobra, estando numa temporada longa em Aquário, quer dizer, ele nos cobra uma responsabilidade. E nesses primeiros 5, 6, 7 dias, ainda a gente tem uma oposição de Plutão retrógrado também em Capricórnio, nos cobrando, né, essa responsabilidade, essa transformação coletiva social que a gente vem enfrentando aí nos últimos 2 anos. Eu não vou me alongar nisso, mas assim, é aquela coisa assim, eu tenho meu lugar ao sol, a minha voz importa, só que isso tem que ser pelo um bem maior. Vamos equilibrar tudo isso para que o coletivo seja também bom para mim e eu seja bom neste meio coletivo, onde todos os indivíduos importam, todos os indivíduos são importantes, né? E amanhã a gente vai ter uma lua cheia, a gente não se livrou ainda de Câncer, a gente tem uma lua cheia, né, da lunação de Câncer em Aquário. Então essas características que eu tô falando da responsabilidade social, do grupo, né, da gente se importar com o grupo meio onde a gente tá, fica forte, porque essa lunação de Câncer, que é uma lua cheia, uma lua de água, do emocional se explode, ele fica mais impactado, mais amplificado, vamos dizer assim. Então, talvez as questões sociais, né, as coisas sociais, e a lua rege o povo, e em Aquário, fala assim, o povo vai estar de saco cheio com tudo que está acontecendo, e o sol, uma lua cheia, é uma oposição do sol e da lua. A lua em Aquário e o sol em Leão. Então, quer dizer assim, Leão rege os nossos governantes, né? Então, rege a liderança. Então, assim, talvez tenha essa coisa exacerbada que a gente já tá aí vivendo bastante. Isso borbulha ainda mais. Mas vamos lembrar do quê? Vamos lembrar da coisa solar, do sol, da gente lembrar do amor, da gente lembrar da generosidade, da gente fazer um bem pelo coletivo, não se esquecendo de se fazer um autocuidado. Né? Porque o autocuidado, a Virgem, que é o regente do ano, né? Então ela tem um protagonismo nesse ano, até março do ano que vem. Ela entrou ontem em Virgem, né? Ela entrou ontem em Virgem às 6:30 da tarde. Então a gente vai ter que ter um cuidado, um autocuidado. A gente, Virgem, fala muito da saúde, do autocuidado, da organização, do planejamento, do método, do foco, né? Então a gente vai buscar prazeres, mas que a gente tenha cuidado com as nossas finanças, com as nossas relações, o autocuidado. E logo nesses primeiros dias, essa Vênus em Virgem, ela faz uma oposição com Júpiter em Peixes. Então, esse eixo da saúde física, psicoemocional, tá bem impactado. Então, a gente vai ter uma vontade de sair, de pôr a cara no sol, mas a gente precisa cuidar, o vírus está circulando. Aqui em São Paulo a gente tem uma aceleração de vacina, mas aí a gente tem uma propagação muito grande ainda, virose. Então esse cuidado com esse coletivo é importante, principalmente cuidar da psique, porque Júpiter ampliando as fantasias, esse eixo Virgem e Peixes, ele fala muito do eixo da realidade com a fantasia, né? Então a gente fica com a fantasia ampliada, com a psique ou as paranoias, né? A fantasia pode levar para paranoia, amplificar
danificada, e isso pode impactar diretamente a nossa saúde, as nossas relações, a nossa saúde física, psíquica e emocional. Então esse cuidado é importante. Então o cuidado de buscar coisas que te acolham e que te dê prazer e que te conectem com o seu coração é muito importante para a sua saúde física e mental, né? Organizar suas finanças, planejar os seus gastos. A gente fica mais, né, o Sol em Leão dá aquela vontade de gastar mais, de ser exagerado. Com esse Júpiter, embora ele esteja retrógrado em Peixes, a gente talvez pire um pouquinho por conta dessas restrições todas que a gente vem vivendo, está muito exaurido. Então, cuidado, né? A gente, essa Vênus em Virgem fala cuidado com a sua vida, o cuidado com a sua saúde, o cuidado com as suas relações, né? Esse olhar mais fino, mais apurado, essa grande organização, né? Eu vou enfatizar muito pela saúde, né? Nesse caso. E a gente ainda tem os próximos dias, uma semana aí com Marte também ainda em Leão, então dá esse boom, essa vontade assim da gente pôr energia mesmo naquilo que nos dá prazer, naquilo que traz vitalidade pra gente, que esse Marte em Leão dá essa impulsionada e depois ele entra em Virgem, né? Então ele já entra em Virgem, daí ele já perde um pouco esse ritmo, né? Ele já entra num signo de terra, então a gente fica com essa energia virginiana também acentuada com a Vênus ali, dessa coisa de organização, de planejamento, de estruturação, de tudo isso, né? E que mais? E depois a gente entra, só que dia 27 a gente entra com Mercúrio em Leão também, numa passagem super rápida de 2 semaninhas assim, então a gente vai também pensar muito, pensa nas coisas que te deem prazer, se conecte com as coisas que te deem prazer, com as coisas do coração, né? Então amanhã a gente tem uma lua cheia, então as emoções vão estar afloradas, mas se firme nessa energia solar, nessa energia da vitalidade, busque o seu lugar ao sol, se conecte com o seu coração, haja pelo seu coração, não se deixe abalar por aqueles que não reconhecem o seu valor, você é a melhor pessoa para reconhecer seu próprio valor. E depois a gente vai ter, nessa alunação, a gente vai ter a lua nova em Leão no dia 8 de agosto, né? Que é o Sol e a Lua juntinho. Então a gente planejar tudo aquilo que a gente quer por energia, que a gente quer liderar, que a gente quer personificar na nossa vida. E depois mais uma lua cheia nesse mesmo eixo, onde volta a estar equilibrado esse eixo, né? Uma outra lua cheia lá pro dia 23, outra lua cheia que vai ser dia... Que dia que é, meu Deus do céu? Uma é amanhã e a outra lua cheia dia 22 de agosto, já no finalzinho desse eixo, né? Então a gente tem amanhã uma lua cheia em Aquário, né, já nesse eixo. A gente tem a lua nova dia 8 de agosto, né, a lua nova com força total em Leão, e uma outra lua cheia no dia 22 de agosto. Então esse eixo amor e amizade vai estar super acentuado. Aproveitem e vamos brilhar, buscar o nosso lugar ao sol. Um grande beijo.